De certo modo, pode falar-se de um padrão. Encontramos casos de solidão extrema, sobretudo em Lisboa ou no Porto, cidades para onde se deslocaram as pessoas ainda muito jovens na busca de trabalho e qualidade de vida. Muitas dessas pessoas acabaram por se fixar nestes dois grandes centros urbanos, casaram, tiveram filhos e, no fundo, acabaram por perder as suas raízes rurais. Por outro lado, constatamos que são sobretudo as mulheres que vivem sós. A esperança de vida explica em parte o fenómeno, já que as mulheres portuguesas vivem em média mais 6 anos do que os homens. Existem também fatores de ordem cultural e social que explicam este isolamento no feminino. Durante muito tempo, o papel da mulher portuguesa esteve confinado ao lar e à família, o que a afastou dos fatores de socialização de que é exemplo o local de trabalho. Vemos com relativa facilidade grupos de homens idosos reunidos numa esplanada, num café, num banco de um jardim, mas não conseguimos encontrar com a mesma facilidade grupos de mulheres nas mesmas circunstâncias. Nos dias que correm conseguimos construir enormes e complexas redes sociais, mas depois, no dia a dia, somos confrontados com casos de solidão extrema, mesmo em frente à nossa porta. Esta tarde, uma equipa de reportagem da SIC esteve num dos bairros típicos de Lisboa, o bairro de Campo de Ourique, para tentar perceber como é que se estabelecem as relações de vizinhança. Campo de Ourique é um dos muitos bairros que existem nas 53 freguesias do concelho de Lisboa. Quem aqui vive diz que se trata de um bairro com vida própria. Há aqui muitas lojas, muitos restaurantes, muitos cafés, muitos escritórios e há, por exemplo, sítios onde as pessoas vêm todos os dias porque criam laços de amizade e, de alguma maneira, são apoios. A Ana Zagalo é proprietária de um Pronto a Comer e sente isso. Imenso, imenso. Olha, como por exemplo agora temos um senhor que tem uma doença degenerativa e a sobrinha pediu colaboração. Olha, a Helena acabou de levar agora o almoço, o jantar e o almoço da manhã. Já me aconteceu uma vez, o senhor não atendeu. Imediatamente eu telefonei para a sobrinha, passado 10 minutos ela estava lá, ele tinha dado uma queda, graças a Deus foi sem significado e resolvemos um problema no instantinho, portanto colaborar não custa nada. Vive em Campo de Ourique há 70 e quantos anos? Há 73 já os fiz e reformei-me aos 70. Portanto, E está sozinha? Estou só. Sente-se sozinha? Tenho um periquito. Mas num café, por exemplo, neste aqui onde eu vou, que é ao lado do restaurantezinho, eu sou conhecida. E se houver outra senhora, que costumo lá ir, mas que durante um dia, 2, 3 não aparece, àquela hora em que costuma ir, toda a gente fica preocupada. Sabe assim o nome dos seus clientes? Assim? Há muito sei. Já tem aqui a Dona Felicidade como cliente há quantos anos? Há muito tempo. Há 45, moro na Sampaio Bruno. Portanto, se a Dona Felicidade ficar a dever uma vez, não há problema. Não. Há muita gente que não traz o dinheiro, depois vem cá pagar. Ainda estamos em Campo de Ourique, mas já não na zona mais antiga deste bairro. Este prédio tem, e vamos contá-los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Será que neste prédio todos se conhecem? Filomena, muito boa tarde. Vive aqui no prédio Sim. há mais ou menos 10 anos. Vive no 6º andar. 6º. Tem ainda mais 2 pisos. Mais 2. Sim. Acima, Sim, não é? sim. Conhece as pessoas que vivem aqui neste prédio? Mais ou menos, não muito bem. Chegámos ao 6º piso, que é onde vive. Se olharmos aqui para baixo, Filomena, temos mais 5 pisos, não é? Baixo, sim. Estamos a falar de 10, 9 condóminos vizinhos, não é? Exato. Desses todos, conhece quantos? 4. Conhece mesmo bem? Bom dia, boa tarde. Se estiver a cozinhar e precisar de um ovo, de um leite, do que seja, e não tiver nenhum supermercado aberto, nenhum mini mercado, pede ao vizinho? Não, nunca. O mesmo bairro, duas realidades diferentes. Uma comunidade em que quase todos se conhecem pelo nome e outra em que quase ninguém sabe quem vive ao lado. Pedro Góis e Catarina Neves, SIC. Atrevo-me a dizer que estas duas realidades que a Catarina encontrou em Campo de Ourique, só uma existe na Rinchoa, que é aquela em que ninguém se conhece, pelo menos aparentemente foi isso que aconteceu nesta história da Augusta. Eu creio que as duas realidades coexistem, bairro atrás de bairro. Evidentemente que há, em certos bairros de Lisboa, por exemplo, basta passar neles, bairros históricos, bairros mais antigos, em que é frequente
que as relações de vizinhança se mantenham através de 1001 dispositivos de amizade, solidariedade, de conversa, de custódia, seja do que for. Nestes bairros suburbanos é provável que haja mais até porque as pessoas não têm esta convivência diária, não estão tanto tempo no seu bairro, não é? As sociedades contemporâneas são muito cruéis, mesmo. As relações de vizinhança quebraram, ou tendem a quebrar. Uma pessoa sai de manhã para o trabalho, volta à noite. São conhecidos casos de pessoas que durante anos, décadas, se cruzaram no elevador ou na caixa das escadas e às vezes dizem bom dia, outras vezes nem sequer, e de repente acontece qualquer coisa e eu não sabia, não reparei, e já viviam ao lado do vizinho ou da vizinha durante 20 ou 30 anos. Depois há a família. Muitas famílias quebraram também. O modelo de família também está a mudar. Antigamente os idosos faziam parte da família e agora deixaram de fazer. E ou ajudavam ou eram ajudados, ou as duas coisas, e na velhice, sobretudo na velhice, na alta velhice, e é por isso que nas mulheres isto é muito frequente, e mais frequente que nos homens, porque morrem mais depressa, morrem mais cedo. É a dependência, porque não é só a velhice e a solidão, que é uma coisa, é também a dependência, porque a partir do momento em que você vê mal, ouve mal, mexe-se mal, que são 3 as atividades mais importantes para um velhote. Quando o velhote começa a não ver, a não ouvir, às vezes a não perceber e outras vezes a não ter forças para se deslocar. E as famílias também quebraram, os velhos, as pessoas cada vez mais, não é toda a gente, não sei se é a maioria ou não interessa, mas cada vez mais querem ver-se livre deles, arranjar-lhes uma casinha num sítio, ou mandar para um lar, ou alguém que tome conta, porque dá trabalho, gasta muito tempo, do ponto de vista dos sentimentos e das emoções também é importante e pesado. E uma vez mais, volto ao que dizia, era bom que começássemos a pensar a sério, ou que pensássemos mais. E que sugestões para não sairmos daqui com um discurso, a história já é tão triste, para não sairmos daqui com um espírito tão triste, que sugestões é que poderíamos antever para de alguma maneira conseguirmos pensar num futuro mais risonho? Uma coisa para mim é para estes portugueses que somos todos nós, não é? As autarquias, as câmaras, as autarquias, as freguesias deviam ser muito mais firmes ao organizar o urbanismo, ao desenhar edifícios, prédios, etc., que deviam ser muito mais determinados e muito mais diretivos na consideração da população idosa. Porque podem-se misturar velhos com mais novos, ou juntar estimular alguns, até que os mais novos vão para os bairros mais degradados, mais envelhecidos. Em edifícios os acessos mais fáceis, organizar 1001 soluções para que os velhos possam viver na sociedade e possam viver de uma maneira menos cruel do que atualmente. Depois há a questão do apoio direto. O apoio, por exemplo, sobretudo aos dependentes, que é o caso mais grave. Como apoiar diretamente pessoas, às vezes de madrugada, às vezes pela noite fora, porque eles não têm horas para estar doentes, eles não têm horas para ter problemas. E isso eu penso que a humanização vem não através de apelos vazios, é preciso que a burocracia esteja humanizada, é preciso que os serviços estejam humanizados. Acho que isso não chega para nada. Acho que é mais importante encontrarmos dispositivos que permitam o desenvolvimento do voluntariado, o apoio ao voluntariado, que é dessas pessoas que eu espero mais. E acho que as pessoas e os portugueses também estão, de alguma maneira, a pensar mais nesse tipo de ações. Agradeço a sua presença aqui no meio de Lisboa, nesta noite de fevereiro, para refletirmos um pouco sobre estas questões. Os hospitais são também, muitas vezes, uma boia de salvação para os mais velhos. No Hospital Amadora Sintra, por exemplo, há nesta altura quase 80 doentes que já tiveram alta, mas não têm para onde ir. Olá, minha amiga. Boa noite. Então está melhorzinha? Estou melhor, muito obrigada. É? Então ainda tem falta de ar? Agora já não tenho. Já não tem, já está melhor. Olha, posso escutá-la. Por favor. Já fez as bombinhas, já está um bocadinho melhor agora, não está? Pronto. Eu tenho que continuar aqui mais um bocadinho, está bem? Vou só de manhã, senhor doutor, que eu tenho medo. Tem medo de ir para casa? Tenho. Então não tem ninguém em casa, vive sozinha? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Pronto, então, mas olha. Meu marido e o meu filho. E já não tem ninguém? Não. Pá, mas consegue viver sozinha em casa? Pois, só sozinho. Já tem quantos anos?
91. 91 anos, tem que arranjar alguém que a ajude. Pronto, então mas de manhã depois a gente fala, está bem? A ver, doutor, Pronto, fica aqui mais um bocadinho a fazer a coisa, está bem? A solidão, segundo eles, a solidão mata. E há vezes alguns contam que de noite, sozinhos, ouvem um silêncio. E em Lisboa, numa confusão destas, ouvir o silêncio é triste. Optam por vir? Optam para vir, estão em companhia, estão sempre alguém que os ajuda e está sob vigilância médica, ficam mais descansados. A situação agrava-se nas noites de Natal e Ano Novo. Muitos idosos recorrem ao hospital e aqui permanecem sem motivo clínico que os justifique. Uns vivem sozinhos, preferem ficar por aqui a passar estas datas na companhia de ninguém. Há outros casos de idosos que são abandonados nos serviços de urgência para comodismo dos familiares. Mas o problema não se esgota nas épocas festivas. Durante todo o ano há camas nos hospitais ocupadas por idosos com alta clínica, mas que não têm para onde ir. Só no Hospital Amadora Sintra são 79 casos. Idosos que não têm família nem dinheiro para pagar a mensalidade num lar. Noutras situações, os familiares não têm condições para os receber em casa. Há casos que se arrastam durante anos e são comuns em vários hospitais. No Santa Maria, 8 pessoas aguardam resposta da Segurança Social de Odivelas e no agrupamento de hospitais a que pertence o São José são 22 idosos. Números que refletem uma realidade tão ou mais dramática quando olhamos para aqueles que aguardam no hospital uma resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Regresso ao centro de Lisboa, a Praça do Rossio, a praça central de uma cidade onde cerca de 15% da população vive sozinha. 15% de uma população onde se poderá vir a repetir a história ou não de Augusta Martinho. Clara. Já o filme dos irmãos Coen dizia que este país não é para velhos, infelizmente, essa é também a realidade. Em Portugal, onde há mais pessoas com 65 anos do que jovens com 15, o país vive com o problema de uma população envelhecida sem dar provas de regeneração. No ano passado, Portugal estava no ranking dos 7 países mais envelhecidos do mundo. Nascer é o primeiro ato da vida, num país onde a população idosa é superior à jovem. O nível de vida cada vez está mais baixo e, portanto, não há qualquer condições para que os casais tenham mais filhos, pelo contrário. Na maternidade Alfredo da Costa, a maior do país, nascem milhares de crianças por ano. É um facto que a esperança de vida não para de aumentar no país, 76 para os homens, 82 para as mulheres, mas também é uma realidade que a população idosa neste momento é superior aos jovens com 15 anos. Há mais pessoas com 65 anos do que jovens com essa idade. Para a demógrafa Maria João Valente, esta realidade não surge por acaso. Atualmente os níveis de fecundidade em Portugal são níveis bastante baixos, ou seja, cada mãe já não deixa uma futura mãe, estamos com níveis de fecundidade que rondam os 1,3 filhos. No início dos anos 60 tínhamos níveis de fecundidade que rondavam os 3 filhos, acima dos 3 filhos por mulher. As gerações portuguesas têm dificuldade em se substituir e vão ter menos filhos que as dos pais. No princípio dos anos 60, nasciam 220 mil crianças. Em 2009, pela primeira vez, nasceram menos 100 mil. Maria João Valente diz que o envelhecimento da população não deve ser visto só como um problema. Não começamos a pensar enquanto sociedade envelhecida. E pensar enquanto sociedade envelhecida, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, a questão do trabalho, que nunca foi revisto, a questão da idade de reforma, começa a ser pensada, mas em determinados moldes, não vamos agora entrar aqui Mas isto quer dizer que nós estamos a desperdiçar um capital humano extremamente importante, que são as pessoas mais velhas, que a partir dos 65, 66, pouco importa agora para o caso, são remetidas para um lugar completamente secundário na nossa sociedade. É nessa faixa etária que as situações de pobreza, solidão e isolamento podem ter graves consequências. Mais cerca de 1/3 das pessoas idosas com 65 e mais anos que vivem sós têm abaixo do limiar da pobreza. A base de dados estatísticos da Pordata revela que em 2009 o índice de envelhecimento cresceu para os 117 e o resto da Europa 110. Ao todo houve uma evolução de mais de 47%, superior à dos outros países da União.